Eu estive de novo na Câmara Municipal de São Paulo para falar sobre compostagem, um assunto que eu adoro e faz parte da minha vida há quase 20 anos. O tema era o futuro da compostagem em São Paulo e o encontro foi organizado pelo mandato da vereadora Marina Bragante e pela Marina Camargo, que é fundadora da empresa Planta Feliz Adubo. Mas antes de falar do futuro, eu trouxe um pouco da história da compostagem em São Paulo. O que tem acontecido aí desde 2011? O tema é meio recente, mas já tem muitos avanços, né? Como o tempo era curto, foquei mais em como os cidadãos ambientalistas empurraram essa pauta para dentro da prefeitura e depois vieram os pátios de compostagem, o programa Composta São Paulo, um monte de coisa legal. Não deu para mergulhar muito no setor empresarial, falar da Associação Brasileira de Compostagem, tem muitas empresas que oferecem esse serviço, também já tem empresas que estão fazendo compostagem institucional, industrial. Esse é um mundo novo e magnífico com o qual agora eu estou trabalhando também bastante por causa da minha consultoria, né? Bom, sobre o futuro, são 4 propostas. A gente tem agora que trabalhar para que todo resíduo que é gerado volte para a terra, seja compostável e todo ser vivo desse planeta se integre a esse ciclo, até a gente mesmo. Ouve lá que você vai entender. Oi, gente, eu sou Cláudia Visoni, empreendedora socioambiental, ambientalista, apaixonada pela compostagem. Os problemas são gigantes, né? A Marina falou aí, tem essa questão dos incineradores. O Osmário trouxe um quadro bem preocupante, mas eu hoje vim aqui no astral celebrativo, porque a gente, nos últimos 15 anos, andou bastante, né? E eu tenho acompanhado isso. Então, o tema do encontro é o futuro da compostagem. Já vou chegar no futuro, mas antes eu vou fazer um apanhado da história. Todo mundo que está aqui é iniciado no tema, mas talvez as pessoas não conheçam a trajetória inteira, né? Então, 14 anos atrás, em fevereiro de 2014, a Marina, que já foi embora, era o Nataline. E a Marina, que está aqui, era o Cláudio da Morada da Floresta. O Cláudio bateu no gabinete do Nataline, que não sabia nada de compostagem, e veio com essa história, e foi feito um seminário. E esse seminário deu muitos frutos depois, né? Várias legislações, aí eu vou deixar para o Storel comentar. Mas uma das coisas é que eu fazia parte do grupo que organizou esse seminário e eu sabia que tinha uma composteira na Praça das Corujas. Não tinha horta ainda. E a primeira vez que eu entrei no lugar da horta foi para pegar um banner com a Madalena Buzo e conhecer a composteira. Eu olhei e falei assim: este lugar é bem interessante para fazer uma horta. Então, a Horta das Corujas existe lá porque ela nasceu abraçando a primeira composteira em espaço público de São Paulo, que foi inaugurada no começo de 2011. E eu queria muito uma placa lá, porque é um local histórico, né? E a gente merece. Só que essa composteira, ela teve que ser secreta, né? Se a gente tem hoje em dia esses grupos que são contra a ignorância, o preconceito, imagina em 2011. Então, foi um acordo entre o Pedro Agostinho. O Pedro Agostinho era um servidor da Secretaria do Verde, e a Madalena Buzo, que é ainda uma cidadã, em que ela ia cuidar. A composteira era para folhas da praça, ela ia cuidar, e ninguém na cidade poderia saber que essa composteira existe, porque senão ia dar problema. E tanto é que ela foi construída no meio das bananeiras. Bom, aí teve em fevereiro de 2012. Em 2013, um grupinho, essa turma que organizou o seminário de compostagem, a gente foi junto para a Conferência Municipal de Meio Ambiente, que o tema era resíduos sólidos, e a gente foi como lobby da compostagem, e queriam matar a gente, porque entramos na salinha, o Storel está fazendo assim,
A gente entrou na salinha e vinha uma galera com umas soluções, com umas máquinas complicadas, e incinerar, e era tudo bilhões, e querendo vender bilhões e bilhões, e a gente, não, é fácil, fazer compostagem é só fazer uma pilha. Chamaram a gente de medieval, e foi assim, uma guerra, mas nós estávamos num grupo mais ou menos grande, então foi bem. Bom, logo depois o Estoril vai contar a história dele, aí veio o governo Haddad, né? E virou política pública, primeiro pelo Composta São Paulo. Eu tive a honra de apresentar o Cláudio para o Estoril, porque a prefeitura veio falar comigo. Na época, hoje em dia eu tenho uma consultoria, gente, podem me contratar, mas na época eu fazia outras coisas. Falei, não, peraí que eu vou arranjar um amigo. E surgiu o Composta São Paulo, que foi de junho de 2014 até o início de 2015. Foi um sucesso absoluto, muita gente vem deste movimento, as pessoas começaram a se treinar, e era tanto sucesso, por falta de vontade política, por pressão das empresas de resíduo, esse projeto foi destruído. Essa fofoca é muito boa, mas eu só tenho mais 6 minutos. Então, depois eu conto se der tempo. Foi destruído o Composta São Paulo. Aí, esse senhor aqui organizou os pátios de compostagem. O primeiro a ser inaugurado foi o da Lapa, em dezembro de 2015. Aí a sociedade civil começou a se reunir para fazer compostagem em praça. Se eu não me engano, se eu estiver errada, Dante, Henrique e outros compostólogos aqui, vocês me corrijam, mas eu acho que o das Vilas foi o primeiro, em dezembro de 2017. Viva a Thaís Mauad, viva a Jaque, todo um grupo lá que ainda hoje é muito ativo e vem apoiando outros grupos, muitos representados aqui. Eu vou ler, compostagem comunitária em praça virou uma manifestação cultural de São Paulo, que é maravilhosa. A Marina Teles, né, que fez uma tese de mestrado, que daqui a pouco eu vou citar por uma razão muito importante, ela está mapeando, 200 grupos, é uma coisa enorme, né? Agora, o que eu fiz um levantamento em 2013 para o meu blog, conversei com a Jaque esses dias, vou citar alguns grupos, e vários estão representados aqui. Quando falar o nome, vocês quiserem levantar a mão, de repente alguém é do bairro, né? Então, tem o coletivo das Vilas, né? Vila Jataí, Beatriz e Ida. Tem Nossa Senhora da Composteira, no Butantã, na Pompeia, que você está do lado do Dante. Tem o Condô Cultural, na Vila Anglo. Tem na Jardim Marajoara. Butantã, com o nosso querido Dante. Reciclo Orgânico, em São Mateus, que tem uma história maravilhosa, mas não vai dar tempo de explicar. Girassol, que é na escola Olavo Pesotti, pertinho das Corujas. Tem no Parque Linear Córrego Água Branca, no Parque Continental, na Vila Mariana, ali pertinho da Cinemateca. Viva Lara Freitas, a Elisa, que devem estar olhando aí, pessoal do Ecobairro. Tem na Leopoldina, Composteira Tupi, que eu não sei onde é, Cuidar Viveiro, Cultive a Horta, Smart Ecovila e muitas outras. Oi? Tem Sumaré também, que não... Tupi é na Sumaré. Ah, é na Rua Tupi, eu tenho uma amiga que vai lá, sim. Sim, ótimo, já sabemos, está todo mundo por aqui. Viveiro 2 do Butantã. Então, está se espalhando que esse é o presente, né? O presente vocês estão vendo que institucionalmente tá difícil, mas comunitariamente cada compostagem dessa que acontece em praça é a melhor vacina contra todo tipo de preconceito. Então, vamos espalhar isso, que em toda a praça tem. E agora, nesses 3 minutos, eu vou falar do futuro da compostagem, que, para mim, além do óbvio, que é massificar tudo que já existe, eu tenho 4 propostas. A primeira é que a compostagem seja integrada à paisagem em tudo quanto é lugar, em loco, em toda a praça, todo jardim. Se você tem um jardim na sua casa, tem que ter uma pilha de compostagem. Chega desse paisagismo que fica jogando fora a matéria orgânica para ir comprar adubo não sei aonde. Então, se vocês querem uma referência chique, em 2017 eu fui para Paris, lá tem um parque elevado maravilhoso que chama Collet Vert. Em cada 100 metros tem uma pilha de compostagem. Eu tenho fotos disso. Se vocês quiserem provar que é chique, vocês me chamem.
Segunda coisa, compostagem de cocô de cachorro. Eu tenho aqui Cláudia e Vivian. É uma história muito triste. A gente precisa de ajuda desta casa. O que aconteceu? Vivian e Cláudia criaram o projeto Composteira. Maravilhoso. Tem contaminação? Não tem contaminação. O composto foi analisado pela Marina Telles na tese dela. Essa composteira foi destruída e essas ativistas ganharam uma carta ameaçando-as caso elas tentem colocar a composteira de novo, por pura ignorância. A gente precisa de ajuda institucional para conversar com a subprefeitura da Sé, conversar com quem quer que seja, porque essa composteira precisa ser reativada. Eu criei uma ONG também que chama Pequenos Paraísos, que apoia 4 projetos, né, em São Paulo, em áreas públicas, e o da composteira teve que ser suspenso por causa dessa arbitrariedade, então conto com vocês. As 2 últimas coisas, que talvez vocês caiam para trás, mas estamos aqui para sonhar o futuro. A primeira é que a gente está entrando em crise hídrica, não é só São Paulo, o mundo, né? E todo mundo fazendo cocô na água, né, gente? Então a gente tem que começar a se organizar, que a água está cada vez mais preciosa. Como civilização, não vai ter água para beber. Aliás, todos nós já estamos bebendo água que veio do cocô, não planejado, porque as nossas represas estão cheias de cocô. Então, assim, tem nojinho de falar do assunto, mas está bebendo água que veio do cocô todo dia. Então, isso a gente tem que equacionar. E, para terminar, a compostagem humana. Meu sonho, avisei meus filhos que por enquanto eu não posso morrer porque não tem compostagem, eu quero ser compostada, eu não quero ser clemada, não quero ser enclear, quero ser compostada. Parece um absurdo, mas 14 estados nos Estados Unidos já permitem, a Suécia está legalizado também, está em tratativas na Inglaterra e na Alemanha. E esse será meu último ato ativista. A gente teve há alguns anos o enterro do Sérgio Chigueda, né? O primeiro de nós, criador de horta comunitária de São Paulo, que morreu. E o assunto no enterro era que todo mundo queria ser compostado. Então, assim, vamos lá, que tem muita galera 60 a mais, a gente precisa agitar isso aí. E detalhe, é super ecológico. Eu aprendi, espero que o Storel me corrija se eu estiver errado, eu errada não, a inteligência artificial, que me disse que se a gente for compostado, a gente reduz 1 tonelada de CO2 do ambiente. Então, olha que legado maravilhoso. E quando a gente é cremado, a gente libera 190 quilos de CO2. E o enterrado tem as questões de lençol freático e tudo mais, né? Compostagem de animais já existe em São Paulo, tá? No zoológico não existe cemitério de elefante, eles são todos compostados. Então é isso, passei 1 minuto, vamos para frente, bora celebrar. Obrigada por estar aqui.